Olá, meu nome é Nívia Guimarães e eu vou fazer a análise vocal do vídeo da Alda Cristina no programa Raul Gil. Sempre vou lembrar da coragem, do amor, da firmeza e vontade, da fé e devoção. Nesse início, ela usa um modo de fonação mais fluido, né? F1 mais aberto, trazendo uma sonoridade mais oralizada, arredondada. E ela também coloca um creak voice ali bem no comecinho, aquele sonzinho de fry bem no início da frase. Da igreja, do tempo de Paulo, de Pedro e João. Ela tá em predomínio de M1. E o legal é que ela, literalmente, ela pontua exatamente os graves. Então vamos dizer que ela tá ali numa região mais média. Paulo e João. Então ela pontua bem essas notas mais graves. Que enfrentavam a fúria de Roma, mas nunca negavam sua fé de cristão. Além de finalizar alguns trechos com um vibrato e ter essas trocas no modo de fonação mesmo, hora de fluido, depois um pouco mais neutro, pontuando alguns trechos e tudo mais. Nesse trechinho específico, ela continua em M1, né? Mas faz essa troca de modo de fonação de neutro para soproso, um pouquinho soproso, né? E uma nota mais aguda. É um exemplo pra mim, verdadeira lição. Nesse finalzinho, ela continua ela mantém o som mais arredondado, tudo mais, uma ressonância ali mais equilibrada, né? E tudo mais. A laringe não tá tão elevada. Eu queria ver a bravura dos santos em plena arena, enfrentando os leões. Nesse pré-refrão, ela inicia mais leve, né? Aí ela faz um melisma ali, saindo do modo de fonação fluido para neutro. E depois, nesse trechinho específico, ela transita de M1 para M2, nesse em plena arena, né? Bem de forma leve, bem fluida. Você percebe, né? Porque dá até para escutar ali um yodel. Em plena arena. Dá uma leve quebra ali, intencional. Arena, enfrentando os leões. Quanto mais a fogueira queimava, se ouvia o louvor dos nossos irmãos. Uma coisa interessante desse ponto é que lá no começo ela não estava articulando tanto. Apesar da sonoridade estar vindo arredondada e tudo mais, pensando ali em articuladores e trato vocal com um pouco mais de espaço, mas ela não estava articulando tanto. Só que nessa parte ela já começa a articular mais, até para trazer mais emoção para o momento, né? Um pouco mais de potência ali. Vem bem mais evidente essa articulação e até umas frequências mais graves, porque ela deixa a boca bem mais arredondada, né? E vem esse som bem oralizado. E ela continua ali, predomínio M1. Que sob o sangue tombavam nas ruas e chegavam no céu com a vitória nas mãos. Eu gostaria de pontuar alguns trechos aqui que já aumentou um pouco mais a pressão subglótica, então, e ela tá com um som mais firme, né? Aí tem um trechinho, 1 minuto e 28. 28.
Ela termina esse com um sonzinho mais metálico ali. Dos nossos irmãos Nesse finalzinho. que sob o sangue tombavam nas ruas e chegavam no céu com a vitória nas mãos. Aqui ela coloca um pouquinho de nasalidade nesse finalzinho. E também puxa um sonzinho mais metálico. É um exemplo pra mim. Aqui ela pontua bem a vogal I, né? Mi. Verdadeira lição. Nesse trechinho, um pouquinho antes que ela evidencia a vogal I e deixa até um sonzinho mais fechadinho, no final a Alda faz muito isso. Além de uma ressonância mais oralizada, tá, mais aberta, ela também faz muito glissando. Então ela termina esse trechinho exatamente com esse glissando indo até o agudo. Aqui no refrão, a pressão subglótica continua, né? Bem mais presente ali, um pouco mais. Ela vem numa fonação mais firme, né? Predomínio M1, eu diria que ela está fazendo um belting aqui, por conta da potência, do som brilhante, né? E se você observar essa... ele tá bem grandão, né? Palato mais elevado, aquele espação no trato vocal. Nesse trecho todo, você percebe que a boca dela sempre tá mais arredondada, mas em alguns trechos ela dá aquele sorrisinho também, né? Que aí traz um sonzinho mais metálicozinho, um pouco de nasalidade ali. Ó, nesse trechinho aqui dá pra gente perceber a língua dela mais elevada. Ó lá. Ah, não vai dar? Aqui, ó. Tem esse sorrisinho. Então, um pouquinho de nasalidade ali, a língua mais elevada. Já fechou um pouquinho mais o espaço ali, né? Esse povo, começando aqui, Senhor, em meu coração. Ó, nesse trecho, ela começa com melisma, finaliza ele glissando, o M1 bem aberto, com a vogal A bem evidente e bem oralizada, né? E no finalzinho você, ao invés de A, você percebe um A, né? E nesse trechinho do A, né? Com um O ali, uma sonoridade também de O, por conta do formato da boca, então fica O, né? Ainda em M1, depois no finalzinho ela termina com esse U em M2. Reviva
Nesse final, ela usa um som mais metálico, um som mais pra frente mesmo, né? Percebe um pouco não tão estreito, né? E não muito estridente, tão estridente, né? Mas ele um pouco mais pra frente e o trato vocal você não se percebe tão arredondado quanto lá no início, né? Ela vai glissando pra M2, continuando no modo de fonação mais firme, e ela finaliza assim bem leve, modo de fonação soproso, um vibrato com a vogal A. Levarei eu também minha cruz, até por uma coroa trocar. Dá pra perceber que ela tem muita consciência de respiração. Apesar de alguns trechos em específico, eu trocaria ali o ponto de respiração só pra não parecer que ficou um pouco cansativo. Deixa eu ver aqui o Quanto trecho. mais a fogueira queimava, se ouvia o louvor dos nossos irmãos, que sob o sangue do céu, com a vitória nas mãos, é um exemplo pra mim, verdadeira lição. Nesse início aqui do refrão, eu trocaria talvez o ponto de respiração. Eu acho que eu pegaria o "Oh, meu Deus", ao invés de puxar. Mas aí foi uma estratégia que ela usou, né? No início, eu já tinha apontado que ela usa alguns creak voice ali, bem no início da frase. E ela gosta muito de glissando, né? Entre troca de registros, trazendo uma sonoridade mais leve, assim, uma troca de registro mais sutil. É isso. Espero que tenham gostado. E até uma próxima, quem sabe.